Sejam bem-vindos. O encontro dessa semana, durante a festa de Hanukkah, ele já vem carregado de muita emoção, de muita luz, de muita vibração positiva. É uma semana em que o nosso estudo nos liga diretamente com a força da prosperidade, com aquelas situações do destino em que parece que tudo está perdido, parece até que o mundo acabou, a vida acabou, tudo já não tem mais importância, porque parece que se algo tinha que dar errado, nós chegamos ali no limite, no limiar final. Mas algumas coisas acontecem e, de repente, do nada, algo transforma aquela realidade que era a imagem da morte na imagem e na vivência da prosperidade, do sustento, de algo que jamais a pessoa poderia imaginar que iria acontecer. Uma pessoa que ficou esquecida e, de repente, ela é lembrada. Esse esquecido é Yosef Hatzadik. Vamos lembrar que na semana passada, o final da porção da semana passada, após ter sido acusado injustamente pela esposa de Potifar, de ter sido abusada por ele, né? Como se ele tivesse feito uma ação de estupro contra ela, e o marido sabe que aquilo não é verdade, mas ele também não queria perder a situação de ter que dizer. Ele teria muito a perder se ele dissesse a verdade. E então Yosef acaba sendo preso. Depois que ele é preso, ele se torna uma pessoa importante dentro da prisão, e o carcereiro acaba entregando muitas responsabilidades para ele, e responsabilidades que ele assume sem pensar duas vezes. Ele sempre preocupado em estar servindo. Acontece de duas pessoas chegarem nessa prisão por conta de uma conspiração contra o faraó, e essa conspiração ela acaba sendo revelada, e essas duas pessoas que também estavam lá injustamente têm um sonho. Um deles era aquele responsável pelo vinho e o outro responsável pelo pão. Os dois têm sonhos, e através desses sonhos, eles contam esses sonhos para Yosef, e Yosef fala que que os dois seriam soltos, mas que um deles iria ter uma promoção, que é o padeiro, e o outro iria acabar sendo enforcado. E exatamente o que ele fala acontece. E aquele que sai da prisão, ele pede, Yosef pede para esse que cuidava do pão, que eu chamei aqui de padeiro, ele pede para que ele não se esqueça dele. E aqui começa esse novo capítulo, e esse pedido para que ele não se esqueça dele tem muitas implicações e algumas considerações positivas e não positivas. E nós fazemos o estudo, não é para aprender uma história. Nós sabemos que enquanto
Yosef está participando da história, a história literal ela é muito rica de detalhes. Eu gostaria sempre de trazer absolutamente todos para vocês, mas a minha preocupação maior é trazer mais as chaves do que simplesmente a história, a narrativa do que aconteceu primeiro e em segundo lugar. Além disso, ele sai, ele esquece de Yosef, e Yosef, mesmo tendo pedido a ele, mesmo tendo salvo a vida dele, acaba ficando, durante 2 anos, absolutamente esquecido de qualquer pessoa na vida. Ele está lá, num calabouço, numa cela, sem nada, sem ninguém. Ninguém pensa nele. E antes de entrar no assunto dos sonhos do faraó, que essa é a história, quem sabe, uma das mais conhecidas de toda a Torá, aqui, antes de entrar nesse ponto, que é um ponto que tantas pessoas têm curiosidade, e o assunto dos sonhos, eles trazem para nós também um interesse de querer entender, de querer aplicar, e é isso. Tudo aquilo que a gente encontra nessas histórias, se a gente não puder aplicar na nossa vida prática, não tem absolutamente o menor sentido colocar a nossa energia, o nosso tempo, o nosso foco sobre elas. Então, só vale aquilo que a gente pode levar conosco. E por isso que eu vou, então, pedir para a nossa primeira reflexão ser sobre o ponto de estar esquecido. Sobre esse ponto de não ser lembrado. Sobre um ponto que já há muitos anos no passado é um tema de reflexão minha, junto com o Rabino, falando sobre as pessoas que têm o medo da morte. Porque se diz que aquele que tem medo da morte, o que ele tem medo é que a passagem dele aqui pela fisicidade seja uma passagem invisível. Vamos fazer aqui um exemplo. A pessoa, a Maria, uma Maria, passa uma vida toda fazendo todas as situações normais e comuns para qualquer um. Ela tem medo de chegar no final da vida e pensar, será que depois que eu sair aqui dessa dimensão da fisicidade, as pessoas vão lembrar que eu existi? Será que a minha passagem aqui na Terra teve sentido? Será que eu encontrei um propósito? E eu agora, conforme estou falando essas palavras para vocês, está vindo aqui, talvez, o medo da morte também tenha agregado a ele esse questionamento de que será que eu cumpri o meu propósito? Será que eu exerci o que eu deveria ter feito? Porque nós, em outros momentos, também já chegamos a concluir que o inferno, a gente fala do inferno, a gente fala do purgatório, mas o que é o inferno? O inferno é chegar nesse lugar aonde essa alma que tinha um corpo que estava representando a sua missão, e quando esse corpo já não serve mais a ela e ela chega e se apresenta diante dessa corte celestial, e ela percebe que aquele corpo não fez o que ela tinha que fazer. E ela tem uma vergonha muito grande, porque a alma é ilimitada. A alma é a representação do Criador. Como é que ela pode estar frente a frente ao Criador
E nesse momento ela olhar e falar, puxa vida, não deu tempo de eu fazer nada que era necessário. Eu usei todo o meu tempo fazendo aquilo que não era importante. Agora eu vejo. Isso talvez pode trazer o medo da morte, o medo de não ter dado tempo de fazer tudo o que era necessário ter feito. E esse tudo, ele também é um tuning de volume. Um tudo muito, um tudo pouco. Cada um faz o seu questionamento. Qual foi a marca que eu deixei aqui nessa minha passagem, nesse planeta? Quando eu sair daqui, afinal, eu vou ser lembrado. Agora, se a pessoa pensar isso, ao chegar nessa situação de estar vendo a morte, aquela pessoa que ninguém lembra, que é o caso de Yosef, que ficou nesse buraco negro, nessa escuridão, porque toda a família dele nem sabia o que estava acontecendo com ele. E também, talvez, nem estavam preocupados com o que estava acontecendo com ele. Lógico, seu pai, Jacó, estava em profunda tristeza, mas imaginando que o filho tinha sido comido por uma fera. Potifar, a esposa de Potifar, ninguém mais sabe de Yosef. E ele está lá dentro desse buraco negro. Os comentários com relação a esse pedido, olha, quando você sair daqui, se lembra de mim. Talvez poderiam mostrar que aquele foi um momento de fraqueza de Yosef. Porque se ele é esse justo, que acredita que a luz está por trás de tudo, ele não precisaria ter feito esse comentário. O que os sábios falam? Que ele ainda ficou 2 anos nessa escuridão de esquecimento, sem poder ser reconhecido pelo outro, porque ele ainda assim precisava limpar essa situação de ter achado que a salvação dele estaria naquele padeiro que saiu dali. Ele é a carruagem de Yesod. Todas as vezes que a gente acha que a nossa salvação está no outro, a gente está fazendo idolatria. A gente está sendo fraco. Nós não estamos cumprindo com a missão e a vontade da nossa alma. Ele ficou durante 2 anos numa situação de morte, como cada um de nós. Quando ninguém... Como é que eu sou eu? Eu preciso ser reconhecido pelo outro, para eu ter a minha individualidade. Eu preciso que o outro reconheça o meu espaço para eu ser a pessoa que eu sou. Nós estamos num mundo em que não existe aquele ditado, o homem, ninguém é uma ilha. Quer dizer, ninguém está sozinho no oceano. Nós precisamos dessa interação do outro para que possamos ser esses seres que estão fazendo as correções. E se as nossas correções estão diretamente ligadas a aquele que é o mensageiro, que é a pessoa que está na minha frente, porque todas as pessoas que estiverem na nossa frente são mensageiros da nossa correção, sem nenhuma exceção, absolutamente nenhuma. Eu vou dizer para vocês, dentro do meu trabalho, tanto o trabalho de arquitetura, quanto o trabalho de harmonização,
eu agora mesmo falei, eu não consigo separar a espiritualidade. Ela tá, porque ela é incorporado dentro. Chega uma hora que a gente não consegue mais dizer, olha, aquele caminho é lá, o outro caminho é aqui, tá tudo junto. Quando eu encontro na minha frente os conflitos de relações, quem sabe entre cliente e fornecedor, entre os próprios clientes, marido, mulher, porque você está fazendo uma casa nova, você está reformando uma casa nova, é uma situação de muito estresse e envolve N, N lados de pressão, que fazem pressão para estabelecer a vontade de um, a vontade do outro, a expectativa de um, a expectativa do outro. E eu posso aí chegar e falar, bom, eu sou só aquele que está gerenciando essa reforma, ou no caso da harmonização, que aí é uma coisa um pouco mais profunda, eu não sou dona da dor que está acontecendo naquele lugar, mas eu tenho como minha verdade que se eu estou naquele lugar, é porque eu posso contribuir para transformar, ou direcionar, ou trazer a informação para aquelas pessoas que me chamaram, para que elas possam resolver e fazer essa correção. Não é simplesmente passar a receita do bolo, virar as costas e ir embora. Porque eu sei, tem pessoas que trabalham de uma forma diferente da minha, e eu até digo, não está nem mais certo nem mais errado, mas eu tenho certeza que quem me chama está esperando desta pessoa algo além, está esperando algo mais profundo, mesmo que seja simplesmente para fazer a reforma no quarto do filho. Ele está esperando ali, não é simplesmente um papel de parede, uma cama, uma cabeceira, não é, ele está esperando ali algo, e eu vou dizer para vocês, muitas vezes a pessoa está esperando só isso, mas eu não posso pegar toda a bagagem que eu tenho e fazer de conta que ela não existe. Então eu estou sempre ali, já olhando aquilo que é mais saudável, mesmo que a pessoa não saiba, aquilo que é mais saudável para estar sendo incorporado naquele lugar. Porque esse é o meu papel. Porque senão eu não estava ali. Então eu estou dando para vocês um exemplo da minha vivência. Cada um de vocês, dentro das suas atividades, também encontram pessoas que vão estar precisando do dom que vocês têm. Lógico, a gente não pode impor, mas tudo é relativo, existe ali um limite, existe toda uma condição em que você tem que tomar cuidado para não dar pão da vergonha, que você não pode dar além do que é possível e favorável para aquela condição. E, ao mesmo tempo, nós também não podemos ser omissos. A gente não pode pensar, que se exploda. Eu não estou nem aí. Como que você não está nem aí? Como? Eu vou dizer para vocês, eu já passei, durante tantos anos de profissão, eu já passei por situações, experiências com pessoas que eram muito tranquilas. E também com pessoas que eram pessoas que tinham os seus limites muito curtos. E eu acho até interessante que a gente está falando isso agora. Porque falar de Yosef Hatzadik é falar de limite. E perceber como essas pessoas muito estressadas, muito nervosas, que acabam caindo em conflitos, acabam brigando por qualquer coisa, acabam perdendo não só a paciência, mas perdendo a cabeça por qualquer coisa. Mesmo, sabe, falam coisas que não deveriam falar. Eu quero dizer para vocês, Yosef Hatzadik traz para nós a energia
para conseguir colocar esse tipo de situação dentro da restrição. Porque essa pessoa pensa, ela dá a mensagem para ela mesma, qual mensagem ela manda para ela mesma? Ah, eu não aguento. Ah, eu vou explodir, ou ela de cara explode. Ela fala, ah, eu não... Mas o que na mente dela ela tem? Eu tenho direito de explodir. Quem disse que eu não tenho? Quem disse que eu preciso me controlar? Eu estou no direito. É justo eu fazer isso. Ela pensa que ela está acertando. Ela pensa que ela está sendo justa, porque do lado dela ela tem razão. Não quer dizer que ela não pudesse fazer valer a sua razão, mas ela poderia fazer de uma forma equilibrada, balanceada, sem ultrapassar o limite. É o caso de Yosef. Olha como a nossa vida prática, ela se estabelece através de Yosef. E tem tudo a ver com isso que eu estou trazendo aqui para vocês agora. Quando a gente pensa no amor de Jacó para Yosef, nós falamos que na primeira frase da porção da semana passada, aparece ali que Israel amava Yosef. Aparece que a geração de Israel era Yosef e que Jacó amava Yosef. Então aqui a gente tem algumas confirmações de que ele é o filho predileto, que ele é o filho amado, mais que os outros, e que realmente um grande ciúmes se estabeleceu entre estes irmãos. Mas o fato aqui que nós temos que colocar é o assunto desse amor. Como funciona esse amor? Quer dizer que o pai ama mais um filho do que os outros filhos? A questão é um amor transcendental, um amor que é um amor além da fisicidade, porque quando Jacó falava com Yosef, eles estavam falando na mesma frequência, eles estavam se entendendo perfeitamente, eles estavam num outro nível. O amor que eles tinham é algo que, aos olhos dos outros irmãos, que estavam dentro da fisicidade, porque vamos entender aqui que Yosef é carruagem de Yesod. Ele já está num nível acima da fisicidade. Quando Yosef falava com os irmãos, tudo que Yosef falava era mal interpretado, mal visto pelos irmãos. Eles sentiam que tudo aquilo que ele falava era algo que parecia ser superioridade. Olha, ele está querendo se mostrar. Quem é ele para ele vir ensinar? Quem é ele para ele vir falar? Mas o que Yosef estava falando? A linguagem dele, que era a linguagem de Jacó, que era uma linguagem mais elevada. Jacó e Yosef se entendiam perfeitamente. Eles estavam na mesma frequência. Yosef e os irmãos não estavam na mesma frequência. E os irmãos percebiam que ele estava num nível mais elevado. E isso trouxe para eles um ódio tão grande que a vontade deles era de matar Yosef. E esse foi o plano. Nós vamos matar ele, porque eu não aguento mais. O nosso pai só beneficia ele. E ele vem contar um sonho, dizendo que ele é aquele que está no centro e nós todos vamos prestar reverência a ele. Esse é o olho da fisicidade, é o olho da lógica, da matéria.
que está só julgando, colocando, ele não entende, porque ele não consegue tirar as vendas dos olhos e enxergar além daquele único momento. Eles olham para Yosef e eles têm raiva, eles têm um ódio profundo. E não é à toa que justamente nesta semana, que é a semana em que nós estamos em Hanukkah, e normalmente a porção Miketz acontece próximo dessa Shabbat Miketz. E o que acontece? Que isso também lá no dia da live não deu tempo de ser falado. O que aconteceu no 25º dia de Kislev, que é o início do acendimento das velas? Foi o dia em que Abel foi morto por seu irmão Caim. Por que é que ele foi morto? Ciúmes. Essa energia de ódio que é criada dentro de cada um de nós por ciúmes. Isso já está incorporado dentro de nós. Nós precisamos transformar. E nós vamos ver que na Bíblia, quantas vezes essa história se repete. Os ciúmes. E o que é o mais importante aqui para a gente prestar atenção? Que, enquanto com Adão e Eva, existiu sim o pecado original, uma situação entre esse ser e o Criador. Então eu estou falando de algo, mas essa queda, que está vindo de um nível super elevado. Quando eu estou falando sobre um assassinato, sobre o derramamento de sangue de um irmão pelo ódio do outro irmão, é como se essa escuridão e essa sombra tivesse muito mais densa incorporada dentro da fisicidade. É muito mais presente para nós. Inclusive, por conta disso, é muito mais fácil entender os ciúmes do que entender o pecado original. Porque o pecado original está num nível lá em cima. Entender os ciúmes? Os ciúmes que é sentido todo dia, toda hora, todo momento. A gente nem se dá conta. Mas o ciúme está aí. O ódio gratuito, porque o outro tem mais controle do que eu. O ódio gratuito, porque o outro é diferente, está fazendo mais sucesso do que eu. Só que não é um estranho. É alguém que está dentro da nossa família. Alguém que faz ligação, sangue no nosso sangue. E eu tenho ódio. Quando a gente olha para isso de forma metafísica, e a gente amplia, quando a gente fala que nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, é a própria história de Caim e Abel se repetindo a todo momento. Porque quantas pessoas não praticam o assassinato quando mentem para enganar o outro, quando roubam a energia do outro, quando falam mal do outro e matam o outro? São mortes, são assassinatos. Porque eu me sinto incomodado com aquilo que o outro tem e eu não tenho. Então, se eu não tenho, eu estou incomodado, é melhor eu tirar da minha frente. E como é que eu vou tirar da minha frente? Vou matar, arranca fora, sai da minha frente, deixa de existir. Na hora que ele parar de existir, quer dizer então que ele morreu, eu não vou ver na minha frente, eu não reconheço e eu não sofro. Yosef ficou
naquele calabouço, na escuridão, durante 2 anos, fazendo toda uma correção, que é o amor entre seres. Eu não estou aqui só falando de um amor entre homem e mulher. E eu também não estou falando amor de mulher, mulher, homem, homem, no sentido sexual, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu estou falando nas relações. Relações que podem ser relações de homem e mulher, de amigas, amigos, chefes, com subordinados, relações em geral. Muitas vezes, nós temos a proximidade com pessoas porque essa proximidade é a mesma vibração, é o mesmo propósito. E aí o que acontece? Vem um amor que não tem tamanho, e a gente não consegue nem explicar o porquê. Porque a pessoa está vibrando igual, a pessoa quer fazer aquela situação ser dentro do mesmo propósito. Essas pessoas se entendem. Para essa comunicação não precisa palavras. Para essa comunicação não precisa fazer muita explicação. E quando vem a dificuldade, no amor incondicional, a dificuldade faz o quê? Fortalece a união, fortalece a relação, faz os dois ficarem ainda muito mais próximos. Essa é a diferença do amor incondicional. O amor condicional está nas condições da fisicidade. Se está tudo bem, está tudo bem. Se está dançando a minha música, a gente dança junto. Se você para de dançar a minha música e você dança a sua música e eu não gosto da sua música, o que que acontece? Infelizmente, cada um vai dançar separado a sua música. E é essa a música da nossa vida, a música dessa nossa jornada, cada um criando aí a sua partitura. Eu, por conta do horário, eu acho, como eu sei que tudo tem um porquê, provavelmente essas passagens que eu queria ler hoje, acho que elas vão estar na live de sábado, que é o Natal. E quando eu estiver acendendo as velas de Hanukkah, nós vamos ler esse evangelho. Eu vou separar esses evangelhos para serem falados lá no YouTube quando a gente acender as velas. Eu acho que é isso. Porque eu imaginei que a gente pudesse fazer isso agora, mas é isso. Então, meus queridos e minhas queridas, nós vamos encerrar agora. Vamos estar juntos todos os dias. De novo, eu peço para vocês que compartilhem as nossas meditações. O canal vai chegar num número bem bonito, que eu adoraria que ele chegasse logo. Ele está indo mais rápido agora do que antes, mas eu adoraria que ele chegasse nesse número que vai representar, que ele está tão em voga agora. Até tem uma pessoa aqui, a dona Ana Cris, que falou muito do 2. Eu queria muito que chegasse nesse 2 ainda esse ano. Não sei se vai acontecer. Eu não posso falar que nada é possível ou impossível, mas eu adoraria que isso acontecesse. Se vocês puderem compartilhar, pedir para as pessoas se inscreverem no canal, acho que vai ser muito bom. Mas também que sejam pessoas que vão assistir, né? Que que se encantem pela sabedoria. Também, se não for no meu canal, que se encantem pela sabedoria que sai de vocês, que vocês sejam inspiração e exemplos para outras pessoas. E Yosef é isso.
Yosef é aquele que abre a conexão do sustento e prosperidade. Ele se torna justo porque ele conseguiu purificar, se purificar. Ele ficou 2 anos esquecido porque ele teve um lapso. E ele achou por um segundo que o outro amigo ia trazer a salvação para ele mais rápido. Mas a gente, na verdade, percebe que só nós podemos criar o nosso caminho. Bom, obrigada. Shalom, obrigada, gratidão pela presença de vocês. E nós vamos estar juntos daqui a pouco, todos os dias dessa semana, sexta-feira, na Shabat, acendendo essa vela que vai ser antes do Natal, super importante. No sábado, Natal também. Não sei quem vai estar na missa ou quem vai estar, mas de qualquer jeito eu vou estar acendendo a vela e seguimos juntos.